Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos de volta com uma palavra para nós, para o nosso coração. Começar bem, ouvindo o Senhor Jesus, aprendendo com o Senhor Jesus. Vale a pena para cada um de nós, vale a pena para a igreja, nos dias turbulentos de hoje, se voltar para as Escrituras, receber conselhos. É bom receber conselhos de pessoas com maturidade. É muito bom receber conselhos de pessoas bem informadas. É muito bom receber conselhos de pessoas que têm boa instrução. E, além de boa instrução, tem conduta ilibada. Todas as pessoas admiram, reconhecem pela conduta. É maravilhoso. Agora imagina receber conselhos direto do Senhor Jesus. Os contemporâneos de Jesus tiveram esta oportunidade e desperdiçaram. Ouvir o Senhor Jesus, ouvir a sua voz e ver o seu rosto, ver a sua face, e receber o conselho no momento que ele pronunciava. Aquela geração teve esta oportunidade, mas não soube identificar. O Senhor Jesus mesmo disse: Jerusalém, Jerusalém, eu quis te ajudar, e tu não entendeste, não conheceste este dia. Ah, se tu soubesse este teu dia. Era um lamento de Jesus sobre Jerusalém, pela displicência daqueles religiosos, principalmente, porque a sociedade em si gostava de Jesus. A sociedade gostava de ver Jesus, de ouvir Jesus, acompanhava, formava uma multidão rápido quando Jesus se apresentava. E as autoridades é que não queriam saber de Jesus. Tinham interesses, tinham medo porque Jesus era superior. Tinha interesses e tinha medo porque com qualquer movimentação fora do comum, os romanos mudavam as autoridades, ou seja, haveria o que hoje a gente chama, escuta falar, as danças das cadeiras. E naquele período a cadeira às vezes dançava, mas a pessoa também. Cabeças rolavam. Então, era uma situação que as autoridades queriam realmente, era a distância de Jesus. E por estas razões todas, perderam grandes oportunidades de aprender com Jesus, de ter um bom conselho, de ouvir o conselho. Nós vamos fazer a leitura em Lucas capítulo 11, versículos 29, aqui até o 33. Aliás, até o 34. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, o põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso.
mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, falando da sua divindade, falando da sua grandeza, e não podia ser contraditado. Não foi contraditado, muito embora tivesse inimigos que abominavam ouvir uma palavra desta, abominariam ouvir depois alguém se referir à palavra que ele havia falado, abominariam depois saber que a palavra havia sido documentada, estava escrito, e a palavra que tornou-se abominável a eles. E era uma grandeza inominável, porque é um testemunho de Jesus. Jesus falou sobre aquela geração que estava corrompida. Esta geração é perversa. Ele usa termos fortíssimos. Era natural aos profetas. E profetas não tinham compromissos com a sociedade corrompida. O profeta tinha compromisso com o Deus que o havia comissionado, nomeado, inspirado, convencido e enviado. Então, o Senhor usa, como todos os profetas usaram, termos não simples, termos fortes e de cunho espiritual. Ajuntou-se a multidão, ele estava falando, certamente chegou ali adversários, certamente houve alguma manifestação contrária, e ele diz: maligna é esta geração. Esta geração é uma das piores. Mas, dentro do tempo de Deus, foi naquela geração que o Filho do Homem nasceu. Esta geração é uma das piores, ela é maligna. E, mesmo assim, pede um sinal e não vai ter resposta. O sinal que esta geração tem já foi dado há muito tempo, é o sinal de Jonas. Porquanto, como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. O Senhor Jesus se coloca como profeta, se compara, equipara e eleva a sua pessoa. Na sequência, ele fala da Rainha do Sul. Você lê em algumas versões Rainha do Meio-Dia. É uma referência à rainha da Etiópia. E ele diz: a Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens desta geração e o condenará. A rainha. Pois até dos confins da terra, segundo os estudiosos da área que a rainha tinha o seu domínio, até chegar no centro de Jerusalém, para ver a grandeza, a glória de Salomão, era cerca de 2.100 quilômetros. Uma viagem muito sacrificada para se fazer em lombos de animais. E o Senhor Jesus diz: ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Só o Filho de Deus poderia dizer isso. Só o profeta Jesus poderia dizer isso. Aqui está quem é maior do que Salomão. Ele, na sequência, falando sobre o sinal,
Ele diz: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se converteram. Aqueles homens, os ninivitas, se converteram com a mensagem pronunciada pelo Jonas, o profeta. Aí Jesus, que fez a comparação, ele comparou, se equiparou e elevou. Ele diz: aqui está quem é maior do que Jonas. Então Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, ele se coloca como profeta, se coloca como o Messias, se coloca como o homem superior a todos os homens. Era superior ao grande rei Salomão e superior ao profeta que salvou Nínive, salvou a Síria, e foi por isso que ele não queria ir, porque ele conhecia a natureza de Deus. Ele disse: eu não queria ir, é por isso. É por isso que eu não queria ir. Porque eu sei que ele queria que a Síria realmente fosse destruída. É terrível para nosso coração saber que nós temos inimigos terríveis e a Síria, a maioria das pessoas, as autoridades, ninguém conhecia o Jonas. Mas o Jonas sofreu e sofreria muito mais pela Síria, por causa da Síria, se não fosse aquela intervenção divina. Então, meus amados, o Senhor Jesus deixa claro aqui que ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, o profeta e o maior profeta. No versículo 33, o Senhor Jesus fala sobre a luz, aquelas trevas daquela geração, era realmente a falta desta luz verdadeira. Ninguém acendendo uma candeia o põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Aqueles que estão no ambiente precisam de iluminação. E ele diz a respeito de toda a realidade, treva e luz, luz e treva, no versículo 34. A candeia do corpo é o olho. A luz do corpo é o olho, a candeia. Sendo, pois, o teu olho simples, correto, normal,